Outra coisa que é comum a todos esses países, né, é uma reclamação comum em todos os países, é que a informação é precária. Né? Isso mostra que, além da desorganização estatal, que é comum a esses países, nós temos um outro fator, que é uma política para ocultar a dimensão da tragédia. Né? Da mesma maneira que no Brasil, em países como o Peru, em vários países, aparece aí a denúncia de vários setores de que o número de mortos e infectados pode ser de 10, 20 vezes maior do que aquele que está sendo apresentado. No Brasil, já foram feitos cálculos de que esse número chegaria a ser 40 vezes maior do que os índices oficiais. Então, isso é uma outra política, um outro instrumento político que é utilizado por todos esses governos para enfrentar a crise. Quer dizer, quanto menos a população saiba do que está acontecendo, menor o poder de reação dessas populações aos acontecimentos. Né? Uma outra coisa que aparece, não é comum a todos os países, mas é comum a vários países, é que um dos setores mais afetados, talvez o setor mais afetado pelo coronavírus, são as populações indígenas. Isso daí se destaca principalmente, além do Brasil, no Chile, no Peru, no Equador e na Bolívia, que são países com uma maior, né, taxa de população indígena. Em todos esses países, as prisões são focos de infecção e não há nenhuma política para libertar as pessoas, para evitar o número de mortes inevitável que vai acontecer nessas prisões, né? Porque uma vez que a infecção comece dentro da prisão, é muito difícil conter, né, num aglomerado de gente, e as prisões latino-americanas, elas são relativamente parecidas com a do Brasil. Logicamente que o Brasil, nesse ponto, ele tem uma peculiaridade, né? As prisões brasileiras, em geral, são extremamente... as condições são extremamente ruins. Mas as dos outros países não são boas também, nem nada perto disso. Então, as prisões se caracterizam como focos de infecção. Nós podemos ter a ideia de que são milhões de pessoas presas, né? No Brasil é quase 1 milhão, e isso daí vai levar ao estabelecimento de uma pena de morte para as pessoas que estão presas. Né? Essa que é a grande realidade. Em todos os países, sem exceção, nós vemos aí a distribuição de dinheiro para os capitalistas. Essa distribuição de dinheiro ela é muito generosa, ao contrário do que acontece com a população. Né? Em vários países, sequer há essa renda mínima que foi estabelecida, essa renda emergencial, esse auxílio emergencial que foi estabelecido no Brasil. Em vários países estão reivindicando a implantação desses países, como é o caso do Chile, do Peru e outros países. Né? De um modo geral, a população sofre os mesmos problemas, porque uma coisa que é importante levar em conta em se tratando de países latino-americanos é que a devastação econômica dos últimos 40 anos, aproximadamente, ela foi... Esses países conseguiram certo equilíbrio, né, através do subemprego, tá, dentro de cada país. Ou seja, pessoas que fazem aí trabalhos informais, bicos, pequenos empreendimentos, né? É ruim a palavra empreendimento, porque parece o empreendimento dos neoliberais. Pequenas atividades econômicas, né, como vender coisas na rua, etc. e tal, que acabaram suprindo, né, a extinção de postos de trabalho em todos esses países a partir da década de 1970. Então,
Agora, né, com a paralisia econômica e com o confinamento, toda uma parcela da população cai numa miséria total. Nós temos que lembrar, né, que na época dos governos neoliberais, que está voltando agora com esses golpes de Estado e tudo mais, a situação do continente ela mergulhou numa pobreza extraordinária. Agora, né, depois disso vieram os governos de tipo nacionalista, reformistas, né, que implantaram algumas reformas sociais, mas fica claro nesse momento aquilo que nós sempre dissemos, que essas reformas elas são reformas paliativas, elas visavam a conter a crise naquele momento, mas que elas nunca conseguiram, de fato, chegar nem perto de superar a pobreza geral desses países, seja do Brasil, seja dos outros países. E, portanto, né, nós vemos agora que quando a economia desses países sofre um impacto tão grande, a pobreza explode, né, em todos os lugares, porque ela, na verdade, ela nunca foi embora. Ela esteve aí sufocada, né, e é por isso que nós vemos que países como o Brasil têm cento e tantos milhões de pessoas aí que precisam da ajuda do Estado para sobreviver. É um número extraordinariamente grande. Esse quadro se repete de uma maneira ainda mais dramática em todos os outros países, né? Então, isso daí é muito característico. Outra coisa também muito comum, que é um traço comum na realidade de todos esses países, são os ataques aos direitos dos trabalhadores. Em todos os lugares, os salários estão sendo reduzidos, estão sendo estabelecidas facilidades para suspensão do contrato de trabalho, os sindicatos estão sob ataque, né? Existe um ataque em regra contra os direitos dos trabalhadores, porque os capitalistas, evidentemente, de uma maneira concertada, eles sabem que, diante da posição vulnerável em que essas populações ficam colocadas com o coronavírus, inclusive com as dificuldades de manifestação, é o momento de roubar a classe trabalhadora, e todos os países, de um modo geral, isso aí vem acontecendo, que é para que os capitalistas continuem a manter os seus lucros mesmo com essa tremenda crise econômica e social. A crise social no continente é gigantesca, né? A CEPAL fez a previsão de que no ano de 2020 a economia de conjunto do continente vai cair 5,3%. Nós podemos dizer, inclusive, que essa estimativa é apesar de ser um número estarrecedor, né? Você imagine que todos os países latino-americanos, de um modo geral, caiam 5,3%. É uma coisa monstruosa, mas é bem possível que esse número esteja subestimado, né? E que o número real seja muito maior. A própria CEPAL fala que o continente vai ter aí um acréscimo de entre 30 e 40 milhões de novos desempregados, tá? O que significa que a miserabilidade do continente ela vai aumentar de uma maneira exponencial, né? A ajuda dos estados às populações, nós vimos, né? Parecida com o caso do Brasil, e ela é uma verdadeira esmola, uma gota d'água no oceano, diante da dimensão da crise que vem por aí. Logicamente, né, como nós denunciamos aqui várias vezes, essas ajudas estatais, elas têm como fundamento, como objetivo mais propriamente, evitar um estouro social no meio da pandemia.
o próprio Bolsonaro declarou que se não fosse o auxílio emergencial, o país estaria convulsionado, chamando para si, né, o mérito de ter feito esse auxílio, né, que não é mérito dele, não é mérito de ninguém, é uma indicação, inclusive, dos organismos imperialistas para evitar o colapso, né, dos regimes políticos diante de uma crise social dessa envergadura.